Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um Red Hot Chili Mondays e no vídeo de hoje vamos falar de Around the World, grande clássico da banda, e ela tem duas introduções, né? A gente tem bastante coisa pra falar desse som e uma delas é essas duas introduções. A primeira, que é aquela quebradeira que inicia o som, né? Que ela já foi imitada desde Papa Roach até o Charlie Brown Jr., né? Então a gente tinha várias bandas ali no início dos anos 2000, né? Esse som é de 1999, então tem várias bandas no início dos anos 2000 que imitavam essa introdução. E ela é muito clássica e muito legal, e ela já dá um clima pro som, que é uma quebradeira, mas aí, como bom estilo irreverente dos Chili Peppers, ela já quebra, né, a quebradeira e dá lugar àquele riff que é por si só, né, sozinho, aquele riff ele é muito simples, né? E o motivo pelo qual eu falo dessa introdução, assim, e peço perdão para os fãs de Chili Peppers, é porque nessa época, aí, em 99, eu estava totalmente focado em outras coisas, né? O meu cérebro estava totalmente dedicado à guitarra, então para mim o No More Tears do Ozzy Osbourne, o Countdown to Extinction e o... como é que era? Do Euthanasia do Megadeth, então era um Megadeth, né? Jeito certo de pronunciar o nome das bandas, mas a minha mente estava totalmente pro heavy metal, e desde que eu comecei a gostar de rock, eu comecei a gostar de Iron Maiden, mas o que eu quero dizer com tudo isso é que a minha mente estava focada na guitarra, né? Então eu tinha uma Jackson na época, toda pontuda, assim, e... o lance era ser o mais rápido possível e tocar o maior número de notas possível, e aí a gente vem com John Frusciante, né? E aí o que é interessante, assim, né, que claro, né, em 99 eu devia ter o quê? 14, 15 anos, né? Eu tava com uma mente completamente jovem, arrogante, né? Como eu sempre falo no canal, a arrogância da juventude, né? Tem seus pontos positivos, mas também traz muitos pontos negativos. E aí eu tava totalmente obcecado com outras coisas e não tava dando valor nem bola para aquilo que o Frusciante estava criando. Mas o paralelo interessante, né, de toda essa história que eu contei é que o Frusciante deu uma entrevista dizendo que ele se sentiu meio acanhado de mostrar essa ideia sozinha. Ele não quis mostrar para os colegas o tananana, porque parecia simples demais. E aqui é que é a marca de grandes compositores. O que ele fez? Ele disse que ele mostrou para o Flea primeiro o riff de guitarra com o Chad Smith marcando tempo na batera. Então o riff por si só já tinha um embalo da batera junto. E aí quando o Flea escutou os dois juntos, ele entrou junto fazendo a linha de baixo, né? Que é meio Charlie, né? Então, tipo assim, é uma linha completamente complementar a um riff de guitarra que está sendo complementado pela bateria. E isso aí mostra que os Chili Peppers são uma banda complementar, mas também mostra que é preciso criar todo esse envolto de uma ideia simples para que ela consiga ser degustada e apreciada pela sua simplicidade. Isso é muito difícil de fazer, porque se talvez o Frusciante estivesse num ensaio e fizesse o pessoal vai dizer, ele só tá brincando na guitarra. Mas ele tentar, né, ele enxergar que essa ideia tinha futuro e apresentar para os seus colegas de banda essa ideia como uma proposta, ó, esta vai ser uma das músicas que a gente vai gravar como Chili Peppers. Tem peso nisso. E aí tem os dois lados, né? Tu ter a vergonha e ficar acanhado de apresentar uma ideia simples e também os outros membros aceitarem a ideia simples e pensar assim, não, daqui pode sair algo muito promissor, né? Isso me lembra uma história que é do AC/DC, né? Diz que, se eu não me engano, né, foi o Malcolm Young que compôs o riff de Back in Black, né? Hoje que a gente conhece, é uma música clássica, né? Quem conhece AC/DC ou quem já ouviu falar na banda, já escutou Thunderstruck e já escutou Back in Black, né? E o Shook Me All Night Long, então, os clássicos. Mas Back in Black, assim, é uma música tão tocada que a gente já assimila como um clássico. Mas, ao mesmo tempo, assim, diz que o Malcolm estava tocando no quarto e ele estava só no... E nem tinha ainda os... né? Que é o que dá o grande charme naquele riff, é aquela viradinha de blues, né? Mas o que acontece? Tava o Malcolm tocando e passa o Angus, e aí o Angus diz assim... O que é isso aí? E aí o Malcolm diz, um riff que eu tô fazendo aqui de nada, assim, não achei muito legal. E aí o Angus diz pro Malcolm, se tu não quiser, eu quero. Então tem um reconhecimento
do futuro, do potencial de uma ideia simples. Eu acho que essa é a grande lição que a gente pode tirar dessa música, né? Claro que a quebradeira, né, também ajuda a dar um contraste, então a banda já inicia o som, né, voltando para os Chili Peppers, né, já inicia o som ali, então tu já tá dizendo pro público, não, a gente sabe tocar. A gente sabe do que a gente está falando. A gente já inicia a música causando impacto, né? O nosso volume já está no 100. E aí tu para tudo, cria o silêncio, que é muito importante na música, né? E aí ele diz... Então, tem um preparo para o ouvinte para entender que essa ideia simples vai ser levada adiante e ela tem algo para te oferecer além da sua simplicidade, assim. Então eu acho que é muito interessante e é uma coisa que eu só consigo apreciar agora, né? Claro, né? Eu já entendo esse processo musical já faz alguns anos, mas a gente só consegue apreciar isso pós maturidade, né? E às vezes é maturidade musical, né? Não é maturidade de idade, porque hoje em dia a gente está voltando. Curiosamente, né? Eu falei de mim lá com meus 14, 15 anos, mas o mundo hoje tá com uma mentalidade de 14, 15 anos. A gente se impressiona muito com músicos virtuosos, mas a gente não dá bola para música simples. E às vezes são as músicas simples que despertam, né, e conectam com a gente muito mais do que o virtuoso, né? Tanto é que, né, tem um cara que eu sigo, eu imagino que as pessoas que seguem o canal também conhecem ele, né? O Stepário Siberiano, né? Que é um baterista aí que tá muito na... Ele faz vários cortezinhos, ele dá entrevista, ele tem um canal que ele faz cover e tal. O cara é um baterista excelente, mas ele é tão conhecido pelo seu virtuosismo que quando ele lança uma música própria, que ele tá tocando só um 4x4, não parece interessante. É curioso isso, né? O cara toca tanto que quando ele vem para a simplicidade a gente diz, tá, isso não me chama mais a atenção. E aí a gente tem um cara como o Chad Smith, que toca de tudo e toca muito, mas ele criou uma carreira em uma banda em que ele se permite tocar partes simples e alternar com partes virtuosas. E eu acho que isso aí cria na gente uma conexão muito maior do que tu tá só acostumado com virtuosismo o tempo todo, virtuosismo de rápido consumo, né? Então, os guitarristas de TikTok e os bateristas, né? Então o guitarrista fica aqui e mostrando quantas milhões de notas por segundo ele consegue tocar, e aí o baterista querendo mostrar que ele toca com uma mão só, ele toca de olho fechado, ele toca de cabeça para baixo, e na verdade, né, isso é muito impressionante, isso nos sacia esse desejo de que o ser humano pode mais, mas não é isso que conecta com a nossa parte que ama música. E eu acho que tem uma distinção muito grande nessas coisas, mas já filosofei demais e vamos para a tradução de hoje, que é Around the World. Como sempre, a gente começa pelo nome da música e este nomezinho aqui é complicado, né? Around the World. Então essa palavrinha, essa aí mata todo mundo no inglês, né? Mais que o TH, essa aí quebra muita gente, né? Eu admiro muito o Regis Tadeu, gosto muito do canal dele, as suas análises musicais, mas o cara fala wood, né? Como sempre, assim, essa aí é a palavrinha que mata muita gente. Então, né, repetindo, essa aqui não tem um método para se falar que possa ajudar, né? Mas é world, né? O R vem antes do L e do D, né? Então talvez pensar nessa sequência de letras, né? World. Então, ao redor do mundo, né? Então uma música aí, né, fazendo as crônicas talvez dos lugares que o Anthony já visitou, né? Interessante. E aí então, após aquela introdução quebrada, né, o riff de guitarra, ele diz: All around the world we can make some time romping and stomping cause I'm in my prime, né? E aqui é interessante também, né? Um desvio bem curtinho, né? O que é interessante aqui é que o jeito que ele canta remete muito ao Chili Peppers clássico. Então a gente já consegue aqui no Californication aliar as duas coisas. Chili Peppers influenciado pelos anos 80, assim como a gente tem aqui a virada do milênio com o Chili Peppers com a sua identidade totalmente madura, né? Então ele diz: ao redor do mundo nós poderíamos criar tempo, né? Nós poderíamos achar algum tempo, né? Romping and stomping cause I'm in my prime, né? Então, romping é a ideia de, né? Não é romper, né? Se a gente fosse traduzir, tentar achar em romping and stomping cause I'm in my prime. Então, o romping é a ideia aí de fazer uma bagunça, né? Então, uma coisa mais infantil, uma ideia de, né? Um romp é a ideia de, né, criar barulho, né? Bagunçar, né? Então, aprontar pode ser também, né? And stomping, né? Stomping é batendo, então a ideia de bater o pé, a ideia de fazer barulho, a ideia de bater com intensidade, né? E ele diz cause I'm in my prime, né? Então, porque eu estou no meu primor, né? Eu estou aí no top da minha vida, né? Estou na minha idade áurea, né? No melhor que eu já posso ser, né? Então ele diz: Born in the North and sworn to entertain ya, cause I'm down for the state of Pennsylvania. Então, ele nasceu no norte,
e ele jurou que vai te entreter, mas eu aí, né, I'm down for the state, né? Então, eu sou a favor do estado da Pensilvânia, né? Eu não sei o que tem na Pensilvânia especificamente que faça com que o Anthony goste, né? Porque o norte onde o Anthony nasceu é o Michigan, né? Então, não sei o que tem na Pensilvânia, ou até se é perto. Não, Pensilvânia é o... Pennsylvania é o Scranton, do The Office, né? Então, a gente tem aí... Não sei o que teria a ver eu fazer essa conexão, mas quando eu penso em Pensilvânia... é o que me vem à cabeça, é Scranton, PA, né? Que é The Office, né? I try not to whine, but I must warn you about the motherfucking girls from California. Então, eu tento não reclamar, mas eu preciso te avisar sobre as garotas da Califórnia, né? Motherfucking girls, né? Essas danadas dessas garotas da Califórnia, né? Acho que é assim, né? Num canal de inglês, eu sei que é um canal de inglês, mas todo mundo sabe o que motherfucking significa, né? E aí ele diz, né? Califórnia e garotas são o assunto favorito do Anthony, né? Então a gente tem a Dani California, a gente tem várias personagens que o Anthony já usou, né? Fictícias ou reais, né? Às vezes uma pessoa só que é um amálgamo de várias pessoas que o Anthony se relacionou. Então, mulheres e Califórnia, uma temática recorrente aí nas letras do Anthony, né? Alabama baby said hallelujah, good God girl, I wish I knew. Então, né? Alabama Baby, né? Então o bebê do Alabama disse aleluia, né? Então a gente tem aí, né? Clássico sul dos Estados Unidos, muito religioso, né? Então a gente tem esse lado mais clichê, né? O Anthony sempre gosta, né? Aqui ele já tá mais comedido, né? Porque a gente traduziu da semana passada, o Anthony já raivoso, né? Com o pessoal do Sul, mas aqui ele já tá dizendo, né? Claro, né? Você tem que fazer turnê, não adianta tu eliminar metade dos Estados Unidos, né? Se tu xingar todo mundo do Sul, eles não vão querer te receber na hora de fazer turnê, né? Então ele tá dizendo, o bebê da Alabama disse aleluia, good God girl, I wish I knew, né? Então, meu bom Deus, garota, eu desejo, né? Eu gostaria que eu te conhecesse, né? I wish I knew, né? Eu gostaria de ter te conhecido, pode ser também, né? E aí, o que a gente pode fazer aqui? Talvez aqui só no início ele diz, né? Que a gente poderia fazer tempo para brincar e bater, né? Brincar e balançar. Stomping pode ser balançar também, né? Então, porque eu estou no meu melhor, né? Então, Anthony também se oferecendo aí de uma maneira como a gente já conhece que ele faz, né? I know for sure that life is beautiful around the world, né? Então eu tenho certeza que eu sei que a vida é bela ao redor do mundo. Eu sei que é você. You say hello and then I say I do, né? Então eu sei que é você diz olá. E eu digo sim, né? O I do é o sim do casamento, né? Você deseja casar com essa pessoa? Sim, eu desejo, né? Para nós é só sim, mas para eles é o I do, né? Então aqui o Anthony com as suas velhas idealizações, né? Acabei de parabenizar o Anthony por não mudar as suas atitudes, né? De não xingar o Sul, mas aí aqui ele já tá dizendo, né? Você diz olá e eu digo sim, né? Eu aceito casar contigo, é o clássico do Anthony, né? Come back, baby, because I like to say I've been around the world back from Bombay, né? Então, volte, meu bebê, porque eu gostaria de dizer que eu estive ao redor do mundo, né? E de volta de Bombay, né? Bombay era Mumbai, né? Então, Bombay era o nome antigo da cidade. Então, provavelmente na época que essa letra foi escrita, ainda era o nome oficial, né? Então, hoje em dia já não tem mais esse nome, né? Foxhole love, pie in your face, living in and out of a big fat suitcase, né? Então... Foxhole é o buraco da raposa, mas para nós traduz como trincheira, né? O amor das trincheiras. Então, bandas relatam, né? A gente como olha de fora, ou quando a gente idealiza os rockstars, né? A gente sempre pensa, os caras têm uma vida fantástica, estão viajando, ganhando grana, fazendo o que querem, né? Vivendo livremente, mas na verdade, né? Tem muita viagem, tem muito horário, tem muito ônibus, né? Tem muito... dormir em horários estranhos, ficar em lugares que o cara não quer ficar. Então, tem muitas coisas que não são tão glamorosas na vida do músico profissional, né? Claro que no patamar dos Chili Peppers eles já têm acesso a muito luxo, mas a maioria dos músicos profissionais não tem acesso a isso. E provavelmente aqui ele tá falando do início da banda, né? Que é o quê? O amor das trincheiras é porque é uma frase que eu já usei bastante no canal, né? E é engraçado como ela se repete, né? Mas aquele que derrama o seu sangue ao meu lado será chamado de irmão, né? Então, clássica frase, porque é isso, né? É o compatriotismo, né? A amizade que é criada entre os membros da banda enquanto estão nas trincheiras da vida de músico, né? E uma coisa que eu gostaria de destacar também, né? Faz tempo que eu não falo aí do meu estágio, da psicologia e tudo mais, né? Onde eu trabalho, como a gente está trabalhando agora com pacientes muito regressivos e com traumas severos, é muito engraçado como
muito curioso, né? Não é engraçado. É muito curioso como isso cria um senso de equipe. No lugar onde eu trabalho, todo mundo se ajuda. E tu tem muita vontade de ajudar os outros, assim. E isso se cria por ser um ambiente intenso. Então, essa ideia que ele diz assim, né? O amor da trincheira. Sim, a gente está passando por uma situação que exige de ti uma energia a mais, uma dedicação a mais, porque é difícil, mas ao mesmo tempo isso cria uma sensação de camaradagem, assim, pô, eu quero ajudar os outros e ao mesmo tempo as pessoas que trabalham comigo querem me ajudar, assim. Então é uma equipe muito legal porque tá todo mundo sempre um de olho no outro para ver se alguém precisa de ajuda, assim. E isso cria uma união muito grande, assim. Então, apesar de ser um estágio muito difícil, eu tô gostando muito de onde eu trabalho, justamente por isso, né? E essa frase, Foxhole Love, me lembra isso, assim, né? O amor das trincheiras não é um amor carnal, de desejo, mas é um amor de, né, querer lutar, querer auxiliar a pessoa que está ao teu lado, né? Interessante. Pie in your face, living in and out of a big fat suitcase, né? Então, torta na sua cara, vivendo para dentro e fora de uma grande e gorda mala, né? Suitcase é a mala, né? A mala de viagem, né? Então, o Anthony falando assim, né? A torta na cara é as situações, né? Vergonhosas, né? Situações de vergonha, pronto, mais fácil, né? Em que uma banda vive, né? Situações constrangedoras, né? Então, tem que sair, ou o cara não se arrumou, o cara perdeu o horário, perdeu o ônibus, né? Aquelas coisas que acontecem aí durante, né? Momentos desses que eles estão aí em viagem, né? E ele diz living in and out of a big fat suitcase, então eles vivem dentro e fora das suas malas, né? Bonafide ride, step aside, Mike Johnson, yes I could in the woods of Wisconsin. Então, Johnson com Wisconsin, né? Wisconsin é de onde era o Dead 70 Show também, né? Então, várias referências de programas de TV hoje, né? Mas Bonafide Ride, né? Então, o Bonafide, eu acho que a gente ia traduzir no canal, né? Mas é aquela expressão que é algo que é clássico, né? Algo que é legal, que é interessante, né? É algo que justifica aquilo que está sendo feito, assim, né? Então, um Bonafide Ride seria... ride eles traduzem como carona, né? Mas pode ser como... Vamos traduzir como viagem, né? Ride é sempre uma palavrinha meio difícil de traduzir, né? Porque o ride pode ser... Tu pode ride a bike, que é pedalar uma bicicleta, né? Se for uma moto, tu pode pilotar a moto, né? Ride pode ser carona e ride pode ser a ideia de ir de um lugar ao outro, né? Então é uma palavrinha bem complicadinha, né? De a gente achar o contexto, né? Mas o Bonafide Ride seria a viagem certeira, a viagem certa, a viagem suprema, né? Então, essa aqui é uma frase para resumir melhor assim, ó. Essa aqui é a viagem. Bonafide ride, né? Então, essa aqui é a viagem concreta, né? Então, ele está dizendo step outside Mike Johnson, né? Então, saia de lado Mike Johnson, que era, se não me engano, era um manager deles, ou era alguém que cuidava ali da banda em turnês. E aí, porque ele está falando aqui de um episódio da meia na meia no membro. Boa essa tradução, não sei se comprometer, né? A meia no membro, né? Então o que acontecia é que o Mike Johnson não queria que eles tocassem pelados e, se não me engano, foi ele que recomendou as meias, ou ele era o encarregado de botar as meias, né? Trazer as meias para eles usarem, né? E aí disseram ali que talvez não fosse uma boa ideia eles fazerem isso, e aí eles disseram, não, fica de lado aí Mike Johnson, que a gente vai fazer o que a gente quer, né? Então os Chili Peppers arrumando confusão, né? E aí acabaram sendo intimados por indecência e tudo mais, né? E aí ele disse, yes, I could in the woods of Wisconsin, né? Então, o Anthony aqui dizendo, né? Sim, eu posso na floresta, né? Né? Woods, né? As árvores, né? Traduzindo literalmente, mas seria floresta, né? Na floresta de Michigan. E aí tá dizendo que, segundo a história, o Anthony aí, a polícia queria prender ele saiu correndo e fugiu para a floresta, né? Então o Mike Johnson até ajudou o Anthony na fuga pro cara não ser preso por indecência, né? Wake up the cake, it's a lake, she's kissing me as they do and they do in Sicily. Então, interessante, né? Wake up the cake, né? Acorde o bolo, né? Aqui não é bolo, porque nós, bolo aqui pode ser multidão, né? Mas para eles cake não é uma gíria para multidão, então... Cake para eles é uma gíria para bumbum, né? Então, só que é uma gíria bem recente, né? Então, quando as mulheres têm um bumbum aí que eles acham interessante, eles dizem cake, né? É um belo cake, é um ótimo bolo, né? Acordar o bolo é uma gíria que é estranha, porque para nós, então, se a gente fosse
levar em conta essa gíria mais moderna, né? Acordar o bolo seria acordar a moça ou a dona do bolo, né? Não faz muito sentido. E aí ele diz, it's a lake she's kissing me, né? É um lago que ela está me beijando, talvez um beijo molhado. As they do when they do in Sicily, né? Então aqui fica confuso porque ele repete 2 vezes, mas na verdade o primeiro as they do é como eles fazem, when they do, né? Quando eles estão na Sicília, né? Quando eles replicam as tradições sicilianas, né? Então, como eles fazem quando estão replicando as tradições italianas, né? E aí, talvez, eu imagino que na Sicília, né? Aquela clássico estereótipo do mafioso, então provavelmente seria os beijo no rosto, né? Então, talvez ela não tá beijando o Anthony na boca, mas sim no rosto, né? E aí, no verso 13, ele diz, where you want to go, who you want to be, what you want to do, just come with me, né? Então, onde você quer ir, quem você quer ser, o que você quer fazer, apenas venha comigo, né? Então Anthony ali, lembra da entrevista da Tori Amos, né? Ele queria que ela fugisse com ele, né? E ela diz que quase aceitou o convite, né? Então Anthony aqui sendo o cara que oferta, né? A fuga, né? Oh, I saw God and I saw the fountains, you and me girls sitting in the Swiss mountains. Então, eu enxerguei Deus e eu enxerguei as fontes, né? Fountains é as fontes, né? Fonte de praça, assim, né? Aquela chafariz, né? E aí ele diz, you and me girls sitting in the Swiss mountains. Então, eu e você, garotas, sentados nas montanhas suíças, né? Os Alpes, né? Então aqui, né? No outro verso ele fala de Sicília, agora ele já subiu para os Alpes suíços, né? E ele diz, me, all my, all me and Gaio, né? Então, aparentemente Gaio é uma pessoa que existiu, ou pode ser só um jeito de rimar, né? Então a gente não tem aí, eu pelo menos não sei, né? Não sei pesquisar o suficiente para confirmar se isso aqui é verdadeiro ou não, mas, né? É uma pequena parte da música, né? Me, all my, me and Gaio, né? Então eu, all my, né? Então um jeito de exclamação, né? Meu, me and Gaio, eu e o Gaio esse. Freer than a bird cause we rock in Ohio, né? Então também pode ser para rimar, né? Porque guy é uma expressão para cara, né? Eu e um cara. Então pode ser qualquer pessoa, né? Mas, né, segundo aqui o que eu brevemente pesquisei, Gaio poderia ter sido uma pessoa, né? Mas é difícil de confirmar, né? E aí ele diz Freer than a bird cause we're rocking Ohio. Então, Freer than a bird é Free Bird, né? Então, clássico meme aí, meme que ficou aí mais famoso recentemente, né? Quando a pessoa tá muito intensa, começa a tocar o solo de Free Bird, né? Então, aqui o Anthony, provavelmente, né, no final dos anos 90, isso já era uma referência, né? Porque o solo de Free Bird é clássico, né? Então, mais livre do que um pássaro, porque nós estamos aí, né, rocking, né? Nós estamos detonando Ohio. Então, né? E o rocking é a ideia de detonar, agitar, né? Curtir, né? Então, várias conotações. Around the world, I feel dutiful, take a wife, cause life is beautiful. Aqui foi só para rimar, né? Então, ao redor do mundo, eu me sinto duty, né? Duty, né? Call of duty, né? O chamado do dever, né? Então, dutiful é a ideia de alguém que se sente com necessidade de cumprir os seus deveres, né? Eu não sei se tem uma palavra para isso que resuma tudo isso, né? Mas duty é dever, dutiful é aquele que precisa cumprir os deveres. Então, ele diz take a wife, né? Take a wife, então pegue uma esposa, né? Mas o take a wife é a ideia de, né, propõe alguém que case contigo, cause life is beautiful, né? Então, se case com alguém, reduzindo e resumindo a frase, porque a vida é bela, né? Então, o Anthony não casou até hoje, então ele ainda foge dos seus comprometimentos, né? E ele diz, I know for sure. E aí, clássico Anthony, né? Então ele diz, eu sei com certeza, ding dang dong dong, ding dang dong dong, ding dang, né? Então, clássico, né? Muita coragem do cara pôr isso numa música, né? A ironia do John, né? Se sentir envergonhado de mostrar pra banda o riff e eles terminam a música com ding ding dong dong e o Anthony totalmente tranquilo com isso, né? O por trás dos bastidores é muito interessante porque aparentemente o Anthony cantava isso quando ele não tinha a letra escrita ainda e aparentemente a filha do Flea, né, 2 Fs, ela escutou a versão original em que o Anthony cantava com os ding-dongs e ela gostava muito. E aí quando eles começaram a botar a letra em cima da música e os ding-dongs foram sumindo, ela disse que preferia a versão original. E aí eles, em homenagem a ela, deixaram essa parte da música do jeito que ela gostava, assim. Então, bem interessante, né? Uma banda bem família, né? Ele diz, Mother Russia, do not suffer, I know you're bold enough. I've been around the world and I have seen your love. Então, Mãe Rússia, né? Mother Russia, então aquela ideia de União Soviética, né? Do not suffer, não sofra,
I know you're bold enough, né? Eu sei que você é, né? O bold é aquela pessoa que é corajosa, né? Que é brava, né? Que se posiciona, né? Arrojada, né? Então, o bold é quem tem um posicionamento, tem uma imposição, uma imponência, né? Então esse é o bold, né? Então eu sei que você tem aí um porte, pode ser também, né? Se falando de uma nação, né? E ele diz, I've been around the world and I have seen your love, né? Então eu estive ao redor do mundo e eu enxerguei o seu amor, né? I know it's you, you say hello and then I say I do, né? Eu sei que é você, você diz olá e eu digo que eu aceito, né? Aqui o aceitar também pode ser essa ideia não de uma pessoa, mas sim de ele tá recebendo o amor de cada país que ele vai e ele diz, sim, eu aceito casar com vocês, né? Numa coisa meio de união entre banda e fãs, né? Para não ficar sempre aquele tema que a gente repete, que é o Anthony fugindo de relacionamentos. Mas é interessante ver que quando o assunto é música, ele sim tem muito amor pela música, pelos fãs e pelo que ele faz e pelo que ele tem para oferecer, né? Então acho que tem um respeito mútuo, assim, entre ele e os lugares que ele já visitou. Mas essa foi a clássica Around the World. Como sempre, se tem um entendimento melhor desse som ou quer pedir um som pro próximo episódio, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.